Olá pessoal, bem-vindos à última aula sobre o tópico de espectroscopia eletrônica. E nessa aula número 8 eu vou falar uma introdução sobre a fluorescência e a fosforescência. Para a gente poder falar sobre os fenômenos de fluorescência e fosforescência, a gente tem que trazer os diagramas de Jablonski, que são esses diagramas que crescem energia de baixo para cima, que traz os estados eletrônicos, tanto os estados de baixo spin quanto os de alto spin, ou vice-versa, vai depender do seu sistema. Aqui é um diagrama de Jablonski para um composto orgânico, que geralmente começa o estado fundamental com o estado singleto, por isso que é S. Não tem nada a ver com o termo fundamental S, tá? É só S de singleto e T de tripleto. E associado com esses termos, com esses estados eletrônicos, fundamental e excitados, nós temos os estados vibracionais. Então, cada estado tem seus estados vibracionais associados. No momento da excitação, acontecem os processos de absorção dos fótons, e vai depender da diferença de energia entre o estado de partida e o de chegada. E conta-se sempre os estados vibracionais. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Aqui está exagerado essas cores, né, do espectro visível para a gente poder fazer de uma forma ilustrativa. Então, por exemplo, se o estado vibracional inicial do estado fundamental até o estado vibracional inicial do estado excitado, o primeiro estado excitado, absorve um fóton no verde claro, então ao mesmo estado inicial até o próximo poderia absorver no verde escuro, em seguida no azul claro, depois no anil, depois já no roxo, depois no violeta e assim por diante. Até chegar no limiar em que o último estado vibracional do estado fundamental e o primeiro estado vibracional do estado excitado teria menor diferença de energia, e aí no exagero aqui seria a absorção no vermelho. E se nós temos todas essas gamas de cores, por que os nossos complexos não absorvem todas as cores então? Na verdade, eles absorvem várias dessas cores, vários desses fótons. O que acontece é que a absortividade molar deles vai variar de acordo com o comprimento de onda, né? Então, em baixa, como você tem uma população que depende da distribuição de Boltzmann, o que isso quer dizer? Quer dizer que numa dada temperatura, a média a maioria das espécies se concentra em um determinado estado vibracional, tá? Porque a energia cinética dada pela temperatura depende dos fenômenos de translação e vibração das moléculas. Com isso, o estado vibracional zero, com nenhuma vibração, ele não tem quase nenhuma, ou nenhuma, podemos dizer assim, espécie com ela, e o último estado vibracional também, quase nenhuma ou nenhuma. Né? Então, essas transições envolvendo esses dois estados é praticamente inexistente, não tem quase nenhuma molécula nesses dois estados para poder fazer transição aqui para cima, né? E com isso, então, nós temos a maior população aqui nessa região. E no final das contas, o que nós temos é a maior absorção acontecendo aqui, em torno dos fótons de transição entre verde e o azul, porque eles vão acabar também indo para situações em que vão ter maior população também de estados aqui no estado excitado, né, que de acordo com a distribuição de Boltzmann também se concentra mais nesta região aqui, por exemplo, nesta temperatura. Se a gente aumentar a temperatura, essa distribuição de Boltzmann fica um pouco mais alargada, né? Você redistribui essas populações e aí você acaba tendo mais espécies com mais energia, né? Mas de modo geral fica centrado aqui nesta região mesmo, tá bom? Então, por isso que nós temos cada vez menos dos extremos acontecendo. A menor energia e a mais alta energia. E aí nós temos, então, o espectro de absorção, que tem muita coisa acontecendo aqui no meio, que é essas transições que acontecem entre as espécies que são mais numerosas, de acordo com a distribuição de Boltzmann. E aqui
aos fenômenos mais energéticos e menos energéticos nos extremos, são as populações, de acordo com a distribuição de Boltzmann, são as menos populosas. Então, a chance dessas transições acontecerem são pequenas também. Mas isso é o processo de absorção. O de emissão acontece a mesma coisa, só que no caminho contrário. Os fenômenos de fluorescência acontecem quando você tem acoplamentos vibrônicos. Esses acoplamentos vibrônicos vão fazer com que, após a excitação, você tenha perda de energia antes da transição do processo de relaxamento, né? Então, a sua molécula ela é excitada para o estado excitado, sem mudar o spin. E aqui em cima acontecem os fenômenos de vibração. E esses fenômenos de vibração vão fazendo um relaxamento e perda de energia. E as moléculas vão formando um poço aqui nos estados vibracionais de menor energia. Isso não depende mais da distribuição de Boltzmann, porque a vibração que está acontecendo ali, ela vai acontecer até a sua energia se extinguir. Isso acontece porque o sistema tem energia extra que foi fornecido pela transição eletrônica, ele vai acontecer até energia extra se extinguir, que é quando você chegar aqui no estado vibracional zero. Aí sim, você começa a ter as transições eletrônicas. E de novo, você vai ter transições eletrônicas as mais diferentes acontecendo, sendo aquelas que vão acontecer com mais frequência para as populações que tem aqui máximos de chance de acontecer associados com a maior população de acordo com a distribuição de Boltzmann. E perceba que a maior energia possível desse fenômeno de relaxamento, de fluorescência, está associado entre os níveis de menor energia dos estados excitado e fundamental, que é o verde, nesse caso aqui. Então vocês vão ver que vocês vão ter uma pequena sobreposição entre as duas bandas, né? Então tem aqui o motivo disso. Existe uma transição de absorção que ela é pelo menos uma que é comum no fenômeno de fluorescência, que gera essas pequenas sobreposições. E uma coisa importante de ser analisada é que qualquer fenômeno de emissão, ele vai ter que ter o lambda máximo maior do que o de absorção, maior ou igual, tá? Já os compostos que possuem possibilidade de fazer fosforescência, o fenômeno de fosforescência, eles têm em pelo menos um dos estados excitados vibracionais a possibilidade de cruzar para um estado com um spin diferente. Isso porque eles terão uma coincidência entre os níveis de energia. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o estado singleto de excitado, ele não tem coincidência com nenhum dos estados vibracionais do segundo estado vibracional tripleto. Mas ele tem coincidência, esses dois estados vibracionais aqui, eles têm coincidência com esses dois estados vibracionais do tripleto. Então, à medida que os elétrons vão relaxando, eles podem chegar nesses dois estados aqui, e aí eles podem fazer esse cruzamento de spin, e podem sair de um estado singleto e ir para o estado tripleto, né? A multiplicidade de spin, como eu disse, vai depender da sua situação, aqui é um caso genérico. Quando eles chegarem nesses estados, nessas duas situações, eles podem fazer o cruzamento, mudarem o spin. E nessa situação, aí sim eles podem, de novo, perder energia por acoplamentos vibrônicos. E aí vai fazer o processo de decaimento, trocando de novo o spin. E aí esse processo ele é demorado, porque aqui você tem que fazer, não tem um cruzamento de spin, né? Não tem um outro nível que esses elétrons podem acabar trocando porque tem energia parecida. Não, eles têm simplesmente, eles perderam energia, se acumularam aqui e eles têm que voltar para o estado fundamental. E aí é na força bruta, né? É uma transição, uma regra, eles estão violando uma regra de seleção e isso acontece muito lentamente.
Já na fluorescência, esse processo não viola a regra de seleção de spin, então por isso acontece bem rapidamente. Então você tem a fluorescência geralmente acontecendo junto com a fosforescência, né? Então você tinha aqui o espectro de fluorescência acontecendo, e se você tem a possibilidade de acontecer a fosforescência, você vai ter também aqui uma outra banda de emissão associada de maneira parecida, né? Você vai ter uma gama de diferentes transições e de acordo com a distribuição de Boltzmann, você vai ter aquelas que vão acontecer com mais frequência e vão gerar o máximo de absorção aqui centrada nelas. São duas bandas, né, de emissão, que aqui elas estão separadas, mas o que se observa na verdade é uma banda única. Aí a intensidade pode variar de uma para outra, geralmente varia, a largura também vai variar. E a posição da banda de fluorescência e fosforescência também varia. Caso a transição acontecesse, por exemplo, aqui em cima, né, a fluorescência aconteceria com uma energia menor, enquanto que a fosforescência aconteceria com uma energia bem maior. Então a fosforescência aconteceria aqui, enquanto a fluorescência aqui. Tá? Tudo isso vai depender dos níveis de energia dos processos. Bem, para a fluorescência acontecer, geralmente para os compostos orgânicos e metais leves, você tem que ter um sistema que ele é muito conjugado e rígido. Assim você vai ter elétrons que vão conseguir reter ali a energia da absorção do fóton por mais tempo. E como está conjugado, esses elétrons vão conseguir fazer o acoplamento vibrônico melhor e depois vão perder essa energia e fazer a transição eletrônica. Então, por exemplo, sistemas altamente conjugados, como por exemplo esses aqui, são bons compostos luminescentes. E para fazer a análise dessa fluorescência e fosforescência, a gente tem que descobrir a energia dos orbitais, HOMO e LUMO, né? Porque as transições acontecem justamente entre esses orbitais. O antraceno também é um composto muito utilizado para fazer estudos de fluorescência. Ele floresce aqui na região do azul e ele tem tanto fluorescência quanto fosforescência. Então a absorção dele acontece aqui no pontilhado e a emissão acontece aqui nessa linha cheia. Né? Então nós temos aqui espectros de fluorescência, absorção aqui na região do ultravioleta e emissão na região aqui do violeta e azul, e absorção aqui na região do laranja e emissão de fosforescência aqui na região do ultravioleta vermelho e ultravioleta. Né? Então percebam, são compostos aromáticos, compostos à base basicamente de carbono e hidrogênio, que são capazes de fazer fenômenos de fluorescência. Tá? E tudo isso baseado, o estudo deles são baseados nos diagramas de orbitais moleculares. Este é um exemplo de um metal leve, alumínio. O alumínio não tem nenhum orbital D, só tem orbitais sp preenchidos. É um sólidozinho amarelo. Nesse complexo que é o ALK 3, que tem esses ligantes aqui, que são dois anéis aromáticos conjugados, tem uma certa conjugação, né? E sob radiação ultravioleta, ele absorve e emite na região do verde. Ele é fluorescente, não tem fosforescência, só fluorescência. Então ele absorve aqui na região, uma absorção razoavelmente larga, né? Centrada aqui em torno de 380 nanômetros. E floresce aqui na região do azul esverdeado, né? E perceba, como eu disse, tem uma pequena região aqui de sobreposição, que é, como eu disse, a região em que você tem ali leve sobreposição entre o que absorve e o que se emite. E aí é assim que os metais mais leves acabam chegando na fluorescência. Geralmente é uma combinação entre compostos, entre o seu ligante, que é conjugado, e o metal, que ajuda a aumentar a rigidez e a conjugação. Porque se você tem possibilidade de fazer rotações ou muitas vibrações desnecessárias fora dos anéis aromáticos da parte conjugada, geralmente você acaba matando a fluorescência.
tá? Então tem que ser muita conjugação e o acoplamento vibrônico tem que acontecer na parte da conjugação. Se você tem muita parte que vibra sem estar conjugada, você acaba perdendo essa possibilidade de fazer fluorescência. A energia se dispersa de outras maneiras, que não fazendo fluorescência. Mas existem compostos que acabam fazendo uma combinação de orbitais e acoplamentos vibrônicos inesperada que chega em situações que permitem fluorescência e fosforescência, como por exemplo esse complexo de cromo. Ele não tem nada especial, não tem conjugação e é um metal leve. Em contrapartida, ele apresenta tanto fosforescência quanto fluorescência. E é um complexo que foi usado no início das análises para poder fazer LEDs e OLEDs, tá? Então, não é comum, mas é um dos exemplos que mostram que não é necessário, 100% necessário ter a formação de sistemas conjugados ou moléculas rígidas, né? Então, essa alça do anel carbônico aqui, ela é maleável, os carbonos aqui conseguem fazer pseudorotações, não giram, mas conseguem fazer movimentos ali, porque é carbono sp3, né? O cromo aqui não aumenta a conjugação em nada, porque é todo mundo sp3, e ainda assim você tem fenômenos de absorção com emissão de fluorescência e fosforescência. Agora, aqueles metais, principalmente os lantanídeos, os metais de transição pesados, eles têm acoplamento spin-órbita relevante. Isso faz com que o elétron fique tempo suficiente no estado de transição para poder sofrer os acoplamentos vibrônicos e mudar a multiplicidade de spin. Então, se você tem um acoplamento spin-órbita relevante, você pode ser o seu íon pode ser um bom candidato a ter fenômenos de fluorescência e fosforescência. Então, aqui nós temos pedacinhos de vidro, né, que foram incorporados alguns elementos metálicos. Aqui temos európio, cério, térbio, samário, disprósio, que são lantanídeos. Temos urânio, que é um actinídeo, e temos manganês. Manganês 2+, é um exemplo que está fora da tendência aqui, mas ele, nesse caso, apresenta fluorescência nessa estrutura, porque aqui, neste caso, ele apresenta características que fazem ele ter fluorescência. E aí, sob radiação ultravioleta, eles acabam apresentando diferentes tonalidades, são fluorescentes de diferentes tonalidades. E vai depender do metal e da carga dele. Outros exemplos aqui são complexos de irídio e complexos de platina, que são tanto fluorescentes quanto fosforescentes. Tá? E o caso aqui, irídio e platina, estão no terceiro período dos metais de transição, e eles têm acoplamento spin-órbita bem relevante, o que favorece bastante a formação de compostos luminescentes, tanto para fluorescência quanto para fosforescência. Não é à toa que nas pesquisas, quando as pessoas desejam ter o aumento da fluorescência de seus complexos, eles inicialmente buscam metais leves, né? Mas se não é possível aumentar a fluorescência ou barram em algum obstáculo, eles passam para tentar fazer complexos fluorescentes, então com irídio e platina, por exemplo. E aí é muito comum que a fluorescência aumente drasticamente, fluorescência e fosforescência. E são bons candidatos para poder fabricação de LEDs e OLEDs. Na primeira aula eu também mostrei alguns minerais que são fluorescentes, e a fluorescência dos minerais tem duas fontes. Ou porque na composição do seu mineral já tem esses metais pesados, lantanídeos ou algum outro elemento que por natureza própria é fluorescente, porque a fluorescência e a fosforescência ela não depende da estrutura e sim do elemento químico, já que nós estamos falando de propriedades elétricas, só depende dos elétrons
e não depende de estrutura. Os elétrons dependem dos elementos que compõem ali, né? Então, se o mineral possui na composição dele este elemento luminescente, seja fluorescente ou fosforescente, sob radiação energética, ele vai absorver e vai fluorescer. Ou então, se tiver uma substituição isomórfica de algum desses íons, desses cátions, né, por cátions luminescentes, ou tiver uma adsorção de compostos orgânicos aromáticos que fazem a fluorescência acontecer. Geralmente, ou são radicais orgânicos, porque essa formação desses minerais acontece no manto da Terra em altas temperaturas, então ali acontecem várias reações que não acontecem normalmente aqui na parte externa da Terra, né? Ou então são compostos poliaromáticos, vários anéis aromáticos juntos, que vêm do resfriamento, né? Já que eles foram ejetados ali do magma em altas temperaturas e entram em contato com matéria orgânica, no resfriamento eles podem ter incorporado ali matéria orgânica queimada, né? Que se carbonizou e tem compostos poliaromáticos ali. E aí isso vai fazer com que ele luminesça. E aí, como exemplo aqui eu trouxe a fluorita, que é fluoreto de cálcio. Tanto o cálcio quanto o flúor não são compostos naturalmente luminescentes. E o mineral jaspe, que é um mineral que a base dele é dióxido de silício misturado com outros diversos elementos. Então por isso que a jaspe se apresenta de diversas cores e tonalidades. E aí, quando você pega e analisa, esse aqui são os dois minerais na luz normal, né? Se você ilumina com luz negra, que geralmente a luz negra é uma lâmpada ultravioleta de comprimento de onda longo, que é UVA, 400 até 315 nanômetros, que tem bastante do roxo, e aí um pouco do ultravioleta menos energético, você realça alguns desses elementos. Então aqui vocês conseguem ver alguns deles sendo realçados. Então tem alguns aqui que luminescem no vermelho, outros aqui já no verde, mas nem todos conseguem ser excitados, porque alguns precisam de um comprimento de onda mais energético para serem excitados. Ou eles estão sendo excitados sim, mas você precisa de ter, eles são menos excitados com esse comprimento de onda, precisa de mais energia para isso. A mesma coisa que acontece no jaspe, nem todos os comprimentos de onda, nem todas as tonalidades são excitadas aqui nesse comprimento de onda menos energético. Quando a gente vai para o comprimento de onda menor, que já compreende o VB, né, você já começa a ter uma luminescência aqui na região do roxo, aqui do rosa, que já não tinha aqui nessa figura acima. E aqui embaixo a gente consegue ver, por exemplo, comparando essas duas rochas, né? A gente consegue ver bem aqui uma luminescência mais no laranja, enquanto aqui mais no azul. Mesma coisa aqui, a gente consegue ver, neste caso, mais uma luminescência mais intensa, porque provavelmente o que está luminescendo ali ele precisa de um comprimento de onda mais energético para ter uma maior potência de luminescência. Então, como que é feita a análise da luminescência? Nesse caso aqui, eu vou mostrar como que é feita a análise e no caso aqui não discrimina fosforescência de fluorescência a princípio. O equipamento é feito com uma fonte a 90 graus do detetor e você precisa ter a princípio um espectro de absorção na região do ultravioleta invisível para poder fazer o experimento. Porque inicialmente, você vai excitar no máximo da absorção da sua amostra. Então, você vai excitar, você vai falar para o seu equipamento qual é o máximo da absorção e ele vai excitar ali. Vai desligar a luz e essa amostra vai emitir nos comprimentos de onda que ela deveria emitir naturalmente. Tá? E aí o detetor vai capturar, após o desligamento da lâmpada, o processo de emissão. E aí você vai ter um registro do processo de emissão. Então esse vai ser o processo de fotoluminescência.
tem que tomar cuidado sempre para coletar sempre a região fora da região de emissão. Então, se você emite em torno de 500 nanômetros, você pede para coletar acima de uns 550, porque você pode ter ali, devido a uma janela de segurança, um pouco do finalzinho do processo de fechamento da lâmpada de excitação aparecendo na sua análise. Então você pede o seu detector para ignorar uns 50 nanômetros para mais ou para menos, para você ter uma margem de segurança. A segunda forma é o seguinte: você sabe agora quais são os máximos de emissão, tá? Mas você quer analisar agora quais são os máximos de excitação. Você sabe os máximos de absorção na região do ultravioleta invisível que foi usado para te guiar. Mas eles não necessariamente serão os máximos de absorção para fazer a emissão das duas bandas aqui de emissão. E vai verificar qual a região que vai excitar mais uma e qual que vai excitar mais a outra. Eu vou fazer só para uma delas por questões de tempo aqui, mas você deveria fazer para as duas, e mesmo que fosse apenas uma delas, apenas uma fluorescência ou apenas uma fosforescência, é ideal fazer o processo de análise da excitação, tá? Para ter uma certeza de que ele é igual ao de absorção na região do ultravioleta invisível. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos pedir ao detector para analisar qual que é a intensidade da emissão da sua amostra no máximo de emissão dela, tá? E vamos variar a luz que excita essa excitação aqui, nesse máximo. Então, nós já sabemos que é em torno aqui de 500 nanômetros, tá bom? Então, nós vamos vasculhar aqui em torno de 500 nanômetros e ver o que acontece com a intensidade de emissão. O equipamento é o mesmo, só vai mudar a forma de análise. Então nós vamos começar primeiro, já que é em torno aqui de 500 nanômetros, vamos pegar aqui próximo de 300 nanômetros, que é na região do ultravioleta. Então, a gente vai excitar com ultravioleta e ver o que acontece com a emissão. Então emitiu só um pouquinho, a gente vai lá e registra esse pouquinho no comprimento de onda que a gente utilizou. Depois passa para o próximo, que é na região do violeta, né? E emite e registra a intensidade de emissão. Coloca aqui o quanto que foi. Depois passa para o próximo, que é no azul escuro. Aí já vai emitir e registrar uma intensidade um pouquinho maior. Registramos aqui. Depois no azul claro. Aí já vai emitir com uma intensidade maior ainda. E fazemos isso para todos os comprimentos de onda acima da absorção da sua amostra, desse mínimo aqui de absorção, né? Do início da absorção da sua amostra. E aí, ao final desse experimento, a gente monta a curva aqui do espectro de excitação de luminescência. E fazemos a mesma coisa para todos os máximos de emissão, tá bom? E aí nós temos qual que é o máximo de absorção para cada uma delas. Então, às vezes, o máximo de absorção aqui do laranja é em 500 nanômetros, mas o máximo de absorção aqui do vermelho já é em 600 nanômetros, ok? Então, pode acontecer isso. Que é o que aconteceu, por exemplo, lá no caso das pedrinhas lá das rochas que nós analisamos no slide anterior. Algumas são excitadas, todas elas são excitadas na região do ultravioleta, mas algumas são mais excitadas em comprimentos de onda maior e outras em comprimento de ondas menor. Por causa disso, algumas estão no comprimento de onda menor, elas estão mais próximas do seu máximo de absorção de excitação, enquanto outras já não estão por aqui, por exemplo, e vice-versa. Para finalizar essa aula, a gente gostaria de diferenciar se um processo é um fenômeno de fluorescência e fosforescência. E aí, um equipamento diferente agora faz essa análise para a gente. A construção é muito parecida, né? Porque o detetor fica a 90 graus, mas ele é um contador, é um cronômetro, né? Que analisa
quanto tempo demora para que a sua emissão aconteça. Então você fornece ali no máximo de absorção. Esse máximo aqui que você vai usar nesse experimento tem que ser aquele máximo que você determinou no experimento de excitação, não de absorção na região do ultravioleta e visível. E aí você vai fazer a excitação. E aí o detetor vai começar a contar, depois de um tempo, tá, que você desligou a lâmpada, quanto tempo demora para a sua amostra começar a perder, a chegar os fótons aqui no detetor, tá bom? E aí ele vai começar a contar quantos fótons chega. Então depois que você desliga a lâmpada, você começa uma contagem alta de fótons, né, que as moléculas estão relaxando muito, então chega muitos fótons ali, vai decaindo com o tempo, até o final aqui, e chega por microsegundo ali, algo em torno de 200, 100 fótons, né? Então você tem 100 contagens por microsegundo. E você tem uma curva desse tipo. Esse decaimento muito rápido inicial é característico de fluorescência e esse decaimento lento de fosforescência. Se a gente pega e faz um ajuste de uma curva, né, que a contagem de fótons em função do tempo depende de um termo pré-exponencial, vezes uma exponencial que depende do tempo e de um tal aqui, e ajusta esse termo tal, sendo que para essa primeira curva aqui pode ser, por exemplo, 100 nanosegundos e para essa segunda parte da curva 2 microsegundos, essa aqui cai na faixa de fluorescência, essa aqui cai na faixa de fosforescência. Então aí você consegue determinar quem são as suas emissões aqui, baseado no tempo em que elas vão demorar para decair. Tá bom? E além disso, você determina qual é o tempo de meia-vida do seu estado excitado, que isso é importante para as suas respectivas aplicações. Então é isso, pessoal. Com isso, a gente finaliza a parte de espectroscopia eletrônica. Eu espero ter a companhia de vocês em outro conteúdo. E até lá, então, bons estudos!